Olá a todos! Meu nome é Maria e eu ensino a Bíblia. O tema de hoje é arrebatamento, parte 2. Nós vimos no arrebatamento na parte 1, encerramos com a escritura de 1 Tessalonicenses 4,16, onde nós vimos que o próprio Senhor Jesus virá buscar a sua igreja. Quando? Quando Deus dará a sua palavra de ordem. E quando for ouvida a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, a trombeta que irá arrebatar os filhos, a igreja, não as trombetas do juízo, que nós vamos ver lá em Apocalipse 8. Não são trombetas de juízo, mas sim uma trombeta soará para o arrebatamento. E daí Jesus descerá dos céus nas nuvens, a palavra diz nas nuvens, nos ares. Nós entendemos que ele não colocará os pés na terra. Quando Jesus então virá e colocará os pés na terra? Na sua segunda vinda, onde nós também vamos ver que na sua segunda vinda, quando terminar os 7 anos da tribulação, Jesus virá julgar as nações, derrotar o anticristo e derrotar o espírito da morte, que será o último inimigo, que nós vamos ver hoje nesta aula. Mas antes de nós iniciarmos agora a sequência dos versículos de Paulo, explicando sobre como será essa transformação do corpo, deixe seu joinha. É muito importante para que esse conteúdo seja entendido como relevante. Então, nós vamos ver o que Paulo nos diz. Ele vai relatar em 1 Coríntios 15, 3, que Jesus Cristo foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras. Depois ele apareceu para os 12 discípulos e também apareceu para mais de 500 irmãos e apareceu para Paulo também. Então nós vamos ver que ele ressuscitou de fato num corpo glorioso. O que isso nos diz? Que nós também, como filhos de Deus, teremos um corpo assim, glorioso, ressurrecto. Jesus ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Então, a Bíblia nos diz claramente que primeiro, quando Jesus voltar buscar a sua igreja nos ares, os primeiros a serem ressurrectos serão os mortos em Cristo. E depois, os vivos, num corpo, serão transformados num corpo glorioso. Então, nós vamos ver que por um homem, Adão, sendo ele terreno, entrou a morte. Mas pelo outro homem, sendo ele celestial, entrou a vida. E essa vida nos vivificou no nosso espírito. Os filhos de Deus, de fato e em verdade, têm o espírito vivificado em Cristo Jesus. E com a comunhão plena com Deus. E teremos a garantia que teremos um corpo glorioso. Porque também entendemos que Jesus nos salvou por completo. Espírito, alma e corpo. E o corpo será quando ele vir buscar a sua igreja. Então, na ordem, primeiro, Cristo as primícias, depois os que são de Cristo, quando? Na sua vinda. Ele deixa bem claro quando que será a transformação desse corpo, na sua vinda. Então, em 1 Coríntios 15, 24, ele vai dizer no final da tribulação como será a destruição do anticristo, do todo o poder do principado e potestade, e ele também vai dizer como a morte será destruída. Ele diz em 1 Coríntios 15, 24, e então virá o fim. Quando Jesus entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda potestade e poder. Então, ele está falando do anticristo, ele vai destruir todo o poder do anticristo. Toda
a potestade que está junto com ele. E aí, no 1 Coríntios 15, versículo 26, ele vai falar: o último inimigo a ser destruído é a morte. Veja que interessante. Então não haverá mais a morte, nem eterna, no caso do espírito e do corpo. O homem terá um corpo glorioso, um corpo incorruptível, conforme as escrituras nos relatam, onde não haverá mais enfermidade, dores e nem a morte. Imortal. E aí ele vai seguir falando, 1 Coríntios 15, 52, como se sucederá essa transformação para os que estão vivos, né? Que estão na terra. Ele fala assim: no momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Esse e nós seremos são os que creem, os filhos de Deus que estão na terra, os vivos. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista de incorruptibilidade e o corpo mortal se revista de imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, essa escritura deixa bem claro como será essa transformação. Não será mais um corpo que vai se corromper, mas sim um corpo incorruptível. E como que vai ser isso? Como esse corpo vai se transformar assim? Nós podemos ter mais ou menos uma ideia do poder que Deus exerceu quando ressuscitou Jesus Cristo. Então vamos ver Efésios, capítulo 1, versículo 19, 20 e 21. Ele diz assim: a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele, Deus, em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o assentar à sua direita nos lugares celestiais. Esse mesmo poder que Deus exerceu para ressuscitar Jesus Cristo dentre os mortos é o mesmo poder que habita nos filhos de Deus. É o Espírito Santo. E Deus vai exercer esse poder também quando Jesus virá buscar a sua igreja. Então, nós podemos ter uma ideia do poder de Deus para fazer todas essas coisas. Então, essas escrituras nos garantem que Jesus nos salvou por completo, o espírito, a alma e o corpo. O corpo do homem não vai ser mais um corpo que vai ser corrompido, vai ser lá destruído, vamos dizer assim, nunca mais. Não. A obra redentora de Jesus Cristo é completa para o homem, para ele viver eternamente como Deus planejou para o homem, desde o princípio. Fica o meu abraço, até a próxima aula.